Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 a 4 e o versículo 18. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 18: Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Deus e você em uma missão transformadora. Deus e você em uma missão transformadora. Você sabe quais os propósitos de Deus para a sua vida? Deixa eu então compartilhar rapidamente com vocês. Você foi planejado para adorar a Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi criado para ser semelhante a Cristo. E você foi moldado para servir a Deus. E você foi feito para uma missão. Esses são os propósitos de Deus para a sua vida. Então, nossa vida, ela pode ser marcada de acordo com os propósitos de Deus, se assim vivermos pela relevância. Mas se assim não vivermos, pela irrelevância. A questão é, a minha vida, a sua vida, ela está sendo relevante ou ela pode estar nesse momento sendo irrelevante ou firmada numa indiferença? Vamos, ao término dessa mensagem, esperar que você possa ter uma resposta segura sobre esta questão. Amados, Jesus deixou bem claro que todos vão dar conta a Deus por tudo o que fizeram nesta vida. E a decisão que altera, inclusive, toda a eternidade de alguém, acontece aqui e acontece agora. E às vezes nós esquecemos disso. Depois, a palavra de Deus nos ensina: não haverá outra oportunidade. Atos, no capítulo 4, versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então isso confirma de maneira clara que a decisão que tomamos agora pode alterar a eternidade de alguém, pode alterar justamente o que o Senhor mais quer, a salvação de uma pessoa que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Por isso, nós precisamos pensar no assunto, porque Deus e você estão em uma missão, à luz da palavra de Deus, transformadora. E se nós pensarmos em relevância, nós devemos então considerar atitudes que tomamos, atitudes que alteram radicalmente o futuro das pessoas com quem nos relacionamos. Se a sua vida ela está sendo relevante, não tenho dúvidas, a sua vida então ela pode alterar radicalmente a atitude das pessoas com quem você se relaciona. Vamos entender isso de uma maneira bem clara, bem prática. Sua atitude pode mudar o destino de alguém. Já pensou nisso? Quando você fala de Jesus, essa pessoa ouve,
essa pessoa dá crédito e recebe Jesus como seu Salvador, o futuro dessa pessoa foi alterado para agora ter uma eternidade com o Senhor Jesus. Mas quando nós não falamos, quando nós não nos importamos, quando vivemos uma indiferença, o futuro dessa pessoa está destinado à morte eterna. Então eu e você estamos numa missão com Deus, numa missão transformadora. Deus, Ele tem isso, pelo que nós podemos ver em sua palavra, em alta prioridade. E por causa disso, nós acabamos inclusive de ler, Jesus, Ele foi enviado para que a sua vida, a minha vida, ela fosse relevante. Com a vinda de Jesus, a história da humanidade, ela foi mudada. A história de vidas que estavam destinadas ao inferno foi completamente mudada e hoje elas têm uma segurança eterna, a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Então, entendendo esse assunto, olhando para esse assunto, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, nós podemos ver que somos convidados, à luz da palavra, para nos juntarmos com Deus, para cumprirmos a nossa missão. Qual é, então, a minha missão? Qual a sua missão? Mudar a história de muitas pessoas, vivendo o projeto de Deus, que é alcançar e salvar as pessoas que estão perdidas. As palavras do Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 a 4 e o versículo 18, que nós acabamos de ler, de ouvir, apresentam pelo menos 4 razões pelas quais você deve viver o projeto de Deus e cumprir a sua missão. Vamos então, amados, ver essas 4 razões para estarmos numa missão transformadora com Deus. Primeira, você deve cumprir a sua missão, porque nos ensina a palavra de Deus que Jesus tem toda a autoridade sobre o mundo. Vamos lembrar o que diz o Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 e o 2, na primeira parte, de maneira muito clara, diz a palavra de Deus. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhes deste toda a autoridade. A palavra de Deus é clara, não há outra autoridade espiritual acima do Senhor Jesus. Isso é tremendo. E é isso que precisamos aplicar na nossa vida. A missão que o Senhor tem em Cristo, e agora através de nós, em Cristo, é da maior relevância, é do maior significado espiritual, porque envolve trabalhar com Deus e falar do seu projeto de vida às pessoas. Então a ordem que nós temos é muito clara, é muito simples. Diz a palavra de Deus: ide, vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Amados, não importa se as pessoas parecem ser felizes, não importa se as pessoas parecem que são bem-sucedidas. Eu e você precisamos entender uma coisa: sem Jesus, não importa se as pessoas parecem ser felizes ou se as pessoas parecem ser bem-sucedidas. Sem Jesus, elas estão irremediavelmente destinadas à separação eterna de Deus. A Bíblia diz de maneira clara: todos precisam de Jesus, porque todos são pecadores. É isso que a palavra nos ensina. E é isso que nós também precisamos aplicar na nossa vida. Sabe por quê? Porque algumas pessoas com quem nos relacionamos ou não, estão presas a religiões,
que não apresenta o Senhor Jesus como o caminho, a verdade e a vida, que não crê na inerrância da própria palavra de Deus, na inspiração da palavra de Deus, no verbo, o Senhor Jesus, que foi enviado para manifestar o amor de Deus. E a todos agora que o receberem, é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Muitas pessoas estão presas a filosofias, pessoas estão presas a mentiras de homens, mas pelo que nós ouvimos na palavra de Deus, Jesus tem toda a autoridade para trazer liberdade a quem o busca. Só Jesus tem autoridade e poder para libertar e salvar o mundo. Amém, amados? Amém. Creia. E por crer, envolva-se na missão que o Senhor lhe confiou. Invista na sua vida. Invista nesse projeto de Deus. Segundo propósito que vemos na palavra de Deus, nós lemos também no capítulo 17, versículos 2 e 3. Ou seja, você deve cumprir sua missão, porque Jesus é o enviado de Deus para oferecer vida. Vamos lembrar o que diz o texto? Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha o versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Na sua visão hoje, na sua concepção, no seu entendimento, olhando para o que a palavra de Deus nos ensina, eu faço uma simples pergunta: você acredita que todos os mais de 7 bilhões de pessoas que estão na face da terra, todos conhecem o Senhor Jesus? Todos têm o Senhor Jesus como Salvador? Todos já receberam Jesus pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário? Eu e você sabemos que não. E a palavra de Deus diz de maneira muito clara, para que conheçam a vida eterna, a vida que tu deste, e esta vida eterna que te conheçam como único Deus e verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a palavra de Deus não deixa margem a respeito de como devemos cumprir a nossa missão. E precisamos cumprir a nossa missão porque Jesus é o enviado de Deus para oferecer vida. Então, na recíproca, eu posso entender que se uma pessoa não tem Jesus como seu Salvador, ela não tem vida eterna. De maneira clara. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Então, este é o projeto de Deus para a vida, inclusive do próprio Senhor Jesus. E este projeto, ele foi transferido também agora para os nossos seguidores. A vida é o Senhor Jesus. E os seguidores do Senhor Jesus anunciam a vida, pregam a vida, levam a vida, que é o Senhor Jesus. Ou seja, a minha missão, a sua missão, é declarar que há somente um único Deus verdadeiro, Jesus, o Salvador. A sua missão envolve apresentar Jesus como o enviado de Deus. A sua missão envolve falar do plano de salvação, a vida eterna, que só se alcança em Jesus. Então, de maneira clara, eu sei qual é a minha missão. Você sabe qual é a sua missão. Agora, essa incumbência, essa missão, essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus. Não somente a pastores, não somente a missionários, não somente a evangelistas. Esse é o seu compromisso com Jesus. Você confessa Jesus como seu Salvador? Jesus está na sua vida? Então esse é o seu compromisso com Jesus. Eu vou afirmar, não é algo opcional. Todos nós daremos conta um dia da escolha que fizemos, de ter uma vida na indiferença ou viver uma vida relevante. Todos nós, à luz do que a palavra de Deus nos ensina, daremos conta justamente
do que o Senhor nos confiou. Então a Bíblia nunca apresenta, isso é opcional. Se você quer falar de Jesus, fala. Se você quer testemunhar, testemunha. Se você não quer, não tem problema. Não é verdade. A Bíblia nos ensina que todos nós estamos nessa missão. Então, desprezar esta ordem se torna um ato de desobediência. E o Senhor não quer isso para a sua vida. Ele nos ensina, na sua palavra, algo completamente diferente. Então, cabe aqui uma simples pergunta: qual a atitude mais relevante que você pode ter? Qual a atitude mais relevante que você pode ter? Amados, simplesmente declarar essa verdade é a nossa resposta. Simplesmente levar a mensagem através da sua vida, por atitudes e palavras. É isso que o Senhor espera de nós. Se você falhar em sua missão, sabe o que nós vamos ter como resultado? Nós estaremos desperdiçando a vida que Deus nos deu. Algo também que precisamos entender, que por outro lado, se apenas uma pessoa for para o céu por sua causa, então a sua vida, ela não vai ser considerada como falha. Se uma pessoa for para o céu porque você fez a diferença, porque você cumpriu a sua missão, com certeza a minha vida e a sua vida, ela não foi considerada como uma falha. Pelo contrário. Então é isso que o Senhor, Ele nos ensina em sua palavra. Assim, mais uma vez fazemos uma simples pergunta: você tem falado de Jesus? Deixa eu fazer uma afirmativa aqui. Se você reconhece que Jesus é o único que concede vida, então você fala de Jesus. Mas se você tem dúvidas de que Jesus é o único que concede vida, você se cala. Se você não crê que Jesus é o único que concede vida, você não compartilha. Se você não crer que Jesus é o único que pode dar a vida eterna, você não proclama, você não testemunha. E as suas atitudes, elas falam muito mais do que talvez a sua boca quando encontra uma outra pessoa que crê e fala para aquela pessoa: eu também creio. Mas se a sua atitude não condiz com sua palavra, é lamentável. Porque existe uma confissão nos lábios que crê, mas não existe atitudes, ações que confirme que de fato você crê que Jesus Cristo é o único que pode conceder vida e vida eterna. Então precisamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. O terceiro propósito que nós podemos ver no Evangelho de João é que nós devemos cumprir a nossa missão, porque Jesus, ele foi chamado porque você foi chamado, para falar do Senhor Jesus. Nós vemos isso no versículo 17, 18, de maneira clara, diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Talvez você esteja aqui pensando: eu nunca fui chamado, eu nunca fui tocado, nada sobrenatural aconteceu para que eu estivesse dizendo: sim, usa-me, Senhor. Um anjo não me apareceu, não tive uma revelação em sonho, não tive uma palavra de um homem de Deus que pudesse falar: você, fulano, está sendo chamado. Você, se está esperando isso, está firmado, infelizmente, na desobediência. Porque pelo que consta na palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele diz de uma maneira clara: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Você crê? Então você é enviado. Você é salvo? Você é enviado. Você é templo do Espírito Santo? Você é enviado. Você foi redimido pelo sangue de Jesus? Você é um enviado. Então você foi chamado para cumprir
a sua missão. Sabe qual é a sua missão de maneira clara? É ir em direção aos perdidos. Esta é a razão do meu chamado. Essa é a razão do seu chamado. Essa é a razão de nós estarmos aqui, procurando também alcançar aqueles que estão perdidos. Jesus, ele foi enviado do céu a este mundo para buscar e salvar os que haviam se perdido. Eu sei disso. E você sabe disso. Mas quem está perdido, você acha que sabe? Eles precisam ouvir. Eles precisam entender quem é o Salvador. Quem é que concede vida. E de modo semelhante, o Senhor Jesus, ele envia a sua igreja, que somos nós. E somos enviados para irmos ao mundo, resgatar as pessoas que ainda estão vivendo na ilusão e sob a mentira de Satanás. Eu sou essa pessoa. Você é essa pessoa. Você está numa missão com Deus. E nós precisamos então agora obedecer ao Senhor. Você não está aqui por acaso. Talvez você não entendeu ainda o propósito da sua vida. Talvez você esteja sem uma definição profissional. Talvez você esteja sem uma definição na sua vida emocional. Talvez você não tenha uma definição com quem, evidentemente, vai casar, porque está aí sozinho ou sozinha. Talvez você não tenha essas definições. Mas deixa eu colocar algo para você de maneira muito clara. Você, no entanto, não está aqui por acaso. Independente dessas indefinições, você está aqui e foi feito para cumprir uma missão. Assim como Jesus ele foi enviado ao mundo para revelar o Pai, amados, nós estamos aqui sendo chamados, sendo enviados, sendo capacitados, qualificados para estar no mundo revelando o Senhor Jesus. Este ou esta é a sua missão pessoal. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. Não existe outra razão para estarmos aqui. Meu desejo é que, em outras áreas de sua vida, firmado na palavra de Deus, você entenda os propósitos do Senhor. Chegue às definições que você precisa na sua vida, mas espiritualmente, como salvo, redimido pelo sangue de Jesus, templo do Espírito Santo, conhecedor da palavra de Deus, não tem entendido o propósito da sua vida, não tem nada a ver com essas outras indefinições, porque você precisa confiar em Deus nessas outras questões e obedecer a Deus naquilo que é claro, falar, cumprir a sua missão. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, eu tenho que lembrar que isso cabe àqueles que recentemente aceitaram, aqueles que há muito tempo já tomaram essa decisão. A Bíblia nos diz de maneira muito clara que quando uma pessoa recebe Jesus, ele recebe a vida eterna, porque Jesus é quem tem vida. Foi o que nós aprendemos. Uma pessoa, quando aceita Jesus como seu Salvador, é salvo para viver uma vida com propósitos, uma vida com significado. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. Quando você é salvo, quando você aceita Jesus como seu Salvador, sabe o que Deus faz? Deus lhe tira do mundo do pecado e da morte e o envia às pessoas que estão no mundo para que elas também possam ser salvas da morte e da condenação eterna. Você não foi salvo só para ser uma pessoa especial entre todas que são infelizes por não conhecerem Jesus. Você agora é salvo para também levar salvação àqueles que precisam do Senhor Jesus. Você foi tirado da condenação para levar uma mensagem agora que tire também as outras pessoas da morte e da condenação eterna. Você, eu posso então entender, tem esta missão. Eu e você. E sabe o que é interessante? Ninguém vai poder cumpri-la em seu lugar. O esposo não quer, então a esposa não adianta falar, eu não posso cumprir a minha missão porque o meu marido não quer. Não adianta o marido falar, eu gostaria muito de cumprir a minha missão e o meu chamado, mas a minha esposa não quer.
Não adianta você falar, nós pais estamos prontos para cumprir a nossa missão, mas os nossos filhos não nos acompanham. Não é verdade, você não pode deixar de cumprir a sua missão porque os filhos não te acompanham. Mas os filhos não podem falar que são salvos por Jesus e não podem cumprir a sua missão porque os pais não querem. Não podem cumprir a sua missão porque estão na faculdade. Não podem cumprir a sua missão porque estão trabalhando muito. Não podem cumprir a sua missão porque tem que se dedicar ao namoro, ao noivado. Não, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que se você é salvo, você é uma pessoa chamada para cumprir a sua missão. Ninguém vai poder cumprir em seu lugar. É por isso que cada um de nós prestaremos contas. É uma missão intransferível. Eu não posso falar, eu estou orando por aquele missionário, então ele vai cumprir a minha missão. Eu estou contribuindo, ele vai cumprir a minha missão. Ele está lá na Angola, então ele está cumprindo a minha missão. Não, amados. Eu aqui posso orar por ele, eu posso sustentá-lo, eu posso apoiá-lo, mas onde eu estou, eu preciso também cumprir a minha missão, porque a minha missão é intransferível. E sabe por quê? Porque se trata da razão da sua existência. Se você não entendeu a razão da sua existência até agora como salvo, então guarda isso no seu coração. A razão da sua existência é testemunhar da graça salvadora de Deus. Amém? Essa é a razão da sua existência. A razão da minha existência é ser bem-sucedido profissionalmente. Engano. A razão da minha existência é ter uma família linda. Engano. Tudo isso é possível, mas a razão da sua existência como salvo é testemunhar da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, do perdão que temos em Deus, do nosso nome escrito no livro da vida, porque Deus pagou o preço enviando o seu Filho. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. Antes de ver o quarto propósito, eu gostaria de fazer uma pequena aplicação. Como você gasta o seu tempo? Ele é um indicativo de como você está encarando a sua vida. Se ela está na indiferença ou se ela é uma vida relevante, que faz toda a diferença. Por favor, me responda. Quanto tempo, ou melhor, como você gasta o seu tempo? Avalie quanto tempo você fica na internet. Avalie quanto tempo você está dedicando ao seu trabalho. Veja quanto tempo você está dedicando à sua família. E, por favor, entenda que nós temos que, de fato, investir em várias áreas de nossa vida. Mas como você está gastando o seu tempo, é um indicativo muito claro de compromisso com Deus ou não. Você pode fazer tudo isto e ter um compromisso de investir o seu tempo na missão que o Senhor lhe confiou. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Uma outra perguntinha para você pensar. Como você usa os seus dons, seus talentos, habilidades e energia? Como é que você está usando? Somente para seus próprios interesses? Somente para isso? Não é possível. Uma vida com propósito, uma vida que sabe qual é a razão da sua existência, gastando seus talentos, os dons espirituais, nos seus próprios interesses. Não é possível. Deus, Ele tem sido generoso com muitos de nós. Muitas pessoas aqui têm muitos dons. Eu gostaria de dizer que também tenho alguns dons. E alguns eu posso usar de uma maneira que edifique, que abençoe, e outros talvez eu pense, não, esse é só para mim. Não é verdade. Se eu posso tocar, por exemplo, um instrumento, e o Senhor me abençoou, eu me dediquei, eu me esforcei, eu agora tenho que fazer a diferença e usar o meu dom, o meu talento, também para a edificação do corpo de Cristo. Se o Senhor me deu a condição do ensino, se o Senhor me deu a condição da exortação, da palavra profética, eu devo usar. Se o Senhor me deu a capacidade de ser um administrador na sua obra, um doutor, um mestre
um evangelista, eu devo usar. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Como você está usando? Mais uma perguntinha nessa aplicação antes de darmos o último e quarto passo. Há um propósito claro em sua vida para alcançar as pessoas sem Jesus? Há um propósito claro? Você tem a palavra de Deus guardada no seu coração? Você compartilha essa palavra na hora que está, por exemplo, na fila de um banco? Você tem folhetos evangelísticos no seu bolso? Você carrega, que seja um Novo Testamento, na esperança de que alguém lhe pergunte e você possa abrir a palavra? Você procura ser uma pessoa que compartilha, não importa o quanto a vida está difícil, o amor e a graça de Deus? Pessoas irão se encontrar com Deus ou passarão sua eternidade em sofrimento por causa da falta, justamente, e do cumprimento da nossa missão. Pessoas irão se encontrar com Deus como resultado da minha fidelidade, da minha obediência, do meu chamado, ou passarão a sua eternidade como resultado, separados de Deus por minha omissão, pela sua omissão? Como que você poderia responder a essa questão? Amados, na quarta e última parte desta palavra, eu peço que vocês voltem comigo ao Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, que diz assim: eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que nós devemos cumprir a nossa missão, porque experimentaremos a satisfação ao cumprir a nossa missão. Deus, Ele quer que você tenha essa alegria no seu coração. Deus, Ele quer que você seja uma pessoa que desfrute dessa satisfação de cumprir a sua missão. Você não entendeu isso ainda direito? Ouça mais uma vez o versículo 4, porque o meu pastor, o meu amado, o seu Jesus, o seu Salvador, diz assim, olha que palavra: eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. A minha alegria, em outras palavras, a minha satisfação, o meu prazer é cumprir a missão de Jesus, que o Senhor me confiou. Então, teu nome será glorificado na obra que eu vou realizar. Aí eu sou filho, salvo por Jesus. E eu tenho que agora aplicar essa mesma palavra na minha vida. Alguém já disse, inclusive, que o maior prazer na vida é fazer o que lhe dá mais sentido, significado, e o que é realmente importante. Será que essa satisfação faz parte da sua vida? Porque faz parte da vida de Jesus e do ministério de Jesus. E o que me chama a atenção é que ele diz: eu agora também os envio, eu agora também os capacito, eu agora os qualifico, e a obra que eu realizei vocês vão realizar. Então ele também me remete ao entendimento de que eu devo viver para glorificar a Deus. Eu devo viver para ter essa satisfação de ver o cumprimento da minha missão. É isso que o Senhor me ensina em sua palavra. Você já experimentou isso? Fazer a coisa certa? Então deixa eu compartilhar com você que nada traz mais satisfação do que conhecer seu projeto de vida e cumprir a razão da sua existência. Como pai, eu fico feliz quando os meus filhos conseguem ter satisfação no que fazem. E muito triste quando não têm satisfação no que estão fazendo. O meu coração fica apertado quando eu vejo uma lamentação, quando eu vejo um murmúrio.
É isso que eu consigo ver no coração de meu Pai, do seu Pai. Ele quer ver essa satisfação no que Ele colocou em suas mãos. Ele quer ver que você também está aqui para glorificar o Senhor, ter esse prazer, essa satisfação. Então Jesus, Ele sabia da sua missão e sentiu-se realizado quando inclusive completou a sua missão no mundo. Quando Jesus, e nós não podemos descrever isso, mas quando Jesus estava na cruz, morrendo por nós, moído por nós, não conseguimos imaginar como estava o seu estado físico naquele momento. Temos uma rápida noção. Mas sabe, meus amados, o que nós vemos quando Jesus, Ele completou a sua missão? Existe uma palavra onde Jesus, Ele diz, olhando, vendo que tudo estava cumprido. E a Bíblia diz que Ele olhou para o céu e diz: Pai, tudo está consumado. Eu cumpri a minha missão. Porque missão dada para o que combate é missão cumprida. E Jesus disse: tudo está consumado. Não resta mais nada. Em tuas mãos, Senhor, eu coloco o meu espírito. A Bíblia diz que Jesus deu um brado que você não pense que foi romântico, não. Foi de grande dor, de grande sofrimento. Um brado que assustou as pessoas. Aquele brado morreu por mim e por você, no cumprimento da sua missão. E você não quer viver dessa maneira? Entender isso? O apóstolo Paulo, ele demonstrou consciência sobre a importância de completar a sua missão e esforçou-se para cumpri-la. Ouça as declarações simples, mas declarações de alguém que viveu o seu projeto de vida com alegria, que é um texto que tenho na minha vida e que desejo, na hora certa, também aplicar na minha vida. Nos últimos momentos, o Senhor assim permitir. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Veja o que o apóstolo Paulo ainda disse a respeito da alegria de ver o cumprimento da sua missão, a satisfação que esse homem tinha no coração por saber que a sua vida estava sendo relevante, que a sua vida fazia diferença. Ele disse assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Como que está a sua vida? Ela faz a diferença? Está sendo relevante aos olhos de Deus? Ou você está numa indiferença? Cumprir sua missão lhe trará, sabe o quê? Lhe trará satisfação e sentido na vida. Você quer ter sentido na vida? Você pode ser um médico, ser um engenheiro, você pode ser um técnico em qualquer área, você pode ser um excelente profissional em qualquer área, mas a verdadeira satisfação não estará em ser uma pessoa profissionalmente bem-sucedida. A verdadeira satisfação que a Bíblia nos ensina, ela só será real e verdadeira quando, na condição de crente, de salvo pelo Senhor Jesus, você estiver cumprindo a sua missão. Pense nisso.
porque é isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. Na aplicação final dessa mensagem, eu quero só lembrá-los que nós temos mais de 7 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. E uma grande parte desses 7 bilhões de pessoas está perdida. Não conhece o Senhor Jesus. Milhões e milhões nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E para alcançá-las, nós precisamos pregar o Evangelho, as boas novas, que o apóstolo Paulo resumiu da seguinte forma: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Jesus Cristo foi sepultado por nós, Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia, e isso segundo as Escrituras. Pregue a palavra de Deus, proclame a palavra de Deus, leve as boas novas, porque essa é a nossa missão, e onde nós estamos, podemos fazer a diferença. E podemos fazer a diferença indo em obediência com aqueles que, como evangelistas, missionários, estão atuando no nosso território nacional e também fora das nossas fronteiras, em missões transcultural, alcançando outras culturas para o Senhor Jesus. Deus, eu não tenho dúvidas, está em uma missão neste mundo. E ela se realiza através de cada um de nós. Por quê, amados? Porque fomos chamados para cumprir uma missão transformadora. O seu propósito de vida deve ser esse. Você quer viver então os propósitos de Deus neste mundo? Deixa eu lembrar o que nós rapidamente passamos em cada ponto. Reconheça a autoridade do Senhor Jesus, porque o nosso pastor disse: toda autoridade me foi dada. Amém, amados? Amém. Quer entender o propósito de Deus? Então reconheça a autoridade. E quando você falar, e quando você proclamar, e quando você testemunhar, não vá na sua autoridade, vá na autoridade que há no nome de Jesus. Você quer entender o propósito de Deus nesse mundo? Reconheça que somente Jesus oferece vida eterna. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, então eu posso avançar. Eu sou a verdade, então eu posso ter conhecimento. Eu sou o que, amados? Vida. Então Ele é que pode dar vida para os que estão mortos em seus pecados. Só quem tem vida é que pode dar vida. E eu tenho a vida eterna, então eu proclamo a vida eterna em Cristo Jesus. Outra coisa, reconheça que somente viverá uma vida plena, com plena satisfação, quando viver a sua missão pessoal e fizer a coisa certa. A coisa certa não importa o que você está fazendo. Não importa. A coisa certa não está determinada aos olhos de Deus porque você tem uma função honrosa. Pode ser um pintor, pode ser um pedreiro, pode ser um catador de papel, salvo por Jesus. A coisa certa é proclamar o Senhor Jesus. Essa é a coisa certa. Então reconheça isso na sua vida. Reconheça que você existe para cumprir uma missão. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. Então é claro que nesta palavra cabe mais 2 perguntinhas. Como viver os propósitos de Deus e cumprir a sua missão neste mundo? Eu espero, porque é minha oração e o nosso objetivo quando preparamos essa palavra, que essa mensagem ela possa já ter dado as respostas e você já no seu lugar estar tomando a decisão de viver como o Senhor nos ensina em sua palavra. Como você ainda pode fazer isso? Confesse Jesus como seu Salvador, se ainda não fez. E a minha pergunta é: qual é a sua decisão? Curvemos nossas cabeças.